Você já sentiu como se estivesse em uma esteira sem fim, correndo atrás de algo que parece sempre estar um passo à sua frente? Aquela promoção, o reconhecimento, o relacionamento perfeito, a casa dos sonhos, sempre perseguindo o próximo marco, a próxima conquista. E mesmo quando você alcança o que tanto desejou, a satisfação dura apenas um breve momento antes que seus olhos já estejam fixos no próximo horizonte. É como tentar segurar água com as mãos abertas. Quanto mais você aperta, mais ela escapa por entre seus dedos. Vivemos em um mundo que nos ensina desde cedo que devemos perseguir, conquistar, acumular, que nossa validade como seres humanos está diretamente ligada ao que possuímos, ao que alcançamos, ao que podemos mostrar aos outros. E assim, nos tornamos mestres em fazer, em buscar, em controlar, mas aprendizes hesitantes na arte de simplesmente ser, de confiar, de permitir que a vida também flua em nossa direção. E se eu lhe dissesse que talvez estejamos vivendo ao contrário? Que talvez o segredo não esteja em apertar mais forte, em correr mais rápido, em gritar mais alto, mas em abrir as mãos, em silenciar o ruído, em confiar no fluir natural da vida? E se aquilo que é verdadeiramente seu não precisa ser perseguido, mas simplesmente reconhecido e recebido no momento certo? Existe uma sabedoria antiga que ressoa através dos tempos. Aquilo que é verdadeiramente seu encontrará seu caminho até você. Não por magia ou coincidência, mas através de um alinhamento profundo com quem você realmente é. Quando vivemos desconectados de nossa essência, perseguimos miragens, conquistas e posses que acreditamos nos completarão, mas que apenas mascaram um vazio interior que nenhuma aquisição externa pode preencher. O problema não está no desejo em si. Desejar faz parte da experiência humana. A questão está na origem desse desejo. Nasce ele de uma autêntica conexão com seu propósito ou de expectativas que você absorveu do mundo ao seu redor? Quantas vezes já perseguimos algo apenas para descobrir, ao alcançá-lo, que não era realmente o que queríamos? Quantas portas forçamos abrir apenas para encontrar espaços que não nos pertenciam? A natureza nos ensina constantemente sobre este princípio. Observe como um rio não luta para chegar ao oceano. Ele simplesmente flui, contornando obstáculos, encontrando novos caminhos quando necessário, mas sempre em harmonia com sua natureza essencial. A árvore não se apressa para dar frutos, ela respeita o tempo das estações, enraiza-se profundamente e, quando o momento é certo, oferece seus frutos naturalmente. Não há esforço excessivo, não há resistência, apenas um fluir autêntico. Nossa sociedade, porém, raramente valoriza este ritmo natural. Somos condicionados a acreditar que sucesso é sinônimo de velocidade, de acumulação, de constante movimento para frente. E assim, perdemos contato com nossa bússola interna, aquela voz suave que conhece nosso verdadeiro norte. Passamos a viver em um estado de permanente desalinhamento, perseguindo objetivos que não ressoam com nossa verdade interior, forçando situações que não estão maduras, agarrando-nos a pessoas e circunstâncias que já completaram seu ciclo em nossas vidas. Este desalinhamento é a verdadeira fonte de nossa frustração, de nossa sensação de vazio, mesmo em meio à abundância material. Quando perseguimos o que não é nosso, cada conquista se torna oca, cada relação se torna superficial, cada sucesso se transforma rapidamente em uma nova fonte de ansiedade. Mas e se existir outro caminho? E se, ao invés de perseguir incessantemente, você pudesse aprender a se alinhar com sua verdade mais profunda e permitir que a vida flua em sua direção? O que aconteceria se você confiasse que aquilo que é genuinamente seu não pode ser perdido e o que não é não pode ser forçado a permanecer? O que significa, então, este alinhamento autêntico? Não é simplesmente abandonar todas as ambições
ou viver sem direção. É, na verdade, um estado de profunda honestidade consigo mesmo. É reconhecer que existe uma diferença fundamental entre o que você acredita que deveria querer e o que sua alma verdadeiramente anseia. É a coragem de escutar aquela voz interior, que muitas vezes sussurra em meio ao ruído ensurdecedor das expectativas externas. Este alinhamento começa com uma pergunta simples, mas profundamente desafiadora. Quem sou eu quando ninguém está olhando? Não quem seus pais esperavam que você fosse, não quem seu parceiro ou parceira deseja que você seja, não quem a sociedade valoriza que você seja, mas quem você é em sua verdade mais crua e autêntica. Esta pergunta exige uma vulnerabilidade que muitos de nós fomos ensinados a evitar. Nossa cultura celebra a armadura, não a abertura, o controle, não a rendição, a certeza, não a curiosidade. Desde cedo, aprendemos a construir personas que acreditamos serem mais aceitáveis, mais dignas de amor, mais propensas ao sucesso. E com o tempo, essas máscaras se tornam tão familiares que confundimos sua rigidez com força, seu peso com proteção. A autenticidade, por outro lado, pede que baixemos essas defesas. Pede que reconheçamos nossas sombras e limitações, não como falhas a serem escondidas, mas como partes integrais de quem somos. Pede que honremos nossos dons e talentos naturais, não como ferramentas para impressionar os outros, mas como expressões genuínas de nossa essência. É um convite para habitar plenamente o território único de sua própria vida, em vez de tentar ocupar espaços que pertencem a outros. Quando começamos a viver a partir deste lugar de autenticidade, algo curioso acontece. As coisas que perseguíamos com tanto esforço começam a se transformar. Alguns objetivos que pareciam cruciais revelam-se como distrações. Alguns relacionamentos que pareciam essenciais mostram-se como apegos baseados no medo. Algumas conquistas que pareciam definidoras perdem seu brilho quando confrontadas com a pergunta: isto realmente ressoa com quem eu sou? Existe uma história antiga sobre um pescador que passa horas todos os dias remando contra a corrente para chegar ao seu local de pesca favorito. Ano após ano, ele luta contra as águas, chegando exausto antes mesmo de lançar sua rede. Um dia, já envelhecido e cansado, ele decide se render à corrente apenas para descobrir que ela o leva a um local abundante em peixes que jamais havia encontrado antes. Quantas vezes somos como este pescador, lutando contra a corrente natural de nossas vidas, exaurindo nossas energias em direções que não honram quem realmente somos? A resistência que encontramos em nossas vidas, aquela sensação de nadar contra a maré, de empurrar portas que insistem em permanecer fechadas, muitas vezes não é um convite para empurrar com mais força, mas um gentil redirecionamento. É a vida sussurrando: talvez este não seja seu caminho. Talvez exista algo mais alinhado com sua verdadeira natureza. Pense nas estações da natureza. O inverno não resiste à chegada da primavera. A noite não luta contra o amanhecer. Existe uma aceitação do fluxo natural, uma compreensão intuitiva de que cada fase tem seu propósito e seu tempo. Da mesma forma, quando nos alinhamos com nossa verdade interior, aprendemos a reconhecer os ciclos de nossa própria vida. Momentos de ação e momentos de recolhimento, tempos de expansão e tempos de integração. Este alinhamento nos permite discernir entre o que estamos perseguindo por medo ou carência e o que estamos cultivando por amor e propósito. E é nesta distinção que encontramos a chave para receber o que é verdadeiramente nosso. Confiar neste processo de alinhamento não é simples, especialmente quando enfrentamos perdas, rejeições ou longos períodos de espera. Quando uma porta se fecha em nosso rosto, quando um relacionamento chega ao fim, quando um projeto fracassa, apesar de nossos melhores esforços, a dor é real e imediata.
Nossa tendência natural é interpretar esses momentos como falhas pessoais, como confirmações de nossa inadequação, como sinais de que precisamos lutar ainda mais arduamente. É nestes momentos de aparente derrota que a confiança no processo da vida é mais desafiadora e, paradoxalmente, mais necessária. É fácil confiar quando tudo flui sem esforço. O verdadeiro teste de nossa fé vem quando o caminho parece bloqueado, quando o horizonte desaparece na névoa, quando o silêncio da vida parece ensurdecedor diante de nossas perguntas mais urgentes. O que raramente nos permitem ver é que muitas vezes aquilo que interpretamos como rejeição é, na verdade, proteção. Quantas vezes olhamos para trás em nossas vidas e reconhecemos, com a clareza que só o tempo oferece, que aquele trabalho que não conseguimos, aquele relacionamento que não vingou, aquele sonho que não se concretizou, foram desvios necessários que nos pouparam de caminhos que não nos serviriam verdadeiramente? Existe uma sabedoria no aparente caos da vida. Porém, para acessá-la, precisamos estar dispostos a abandonar a ilusão de controle que nos dá falsa segurança. Precisamos desenvolver o que os antigos chamavam de confiança no mistério, a capacidade de permanecer abertos e receptivos mesmo quando não compreendemos o porquê de certos acontecimentos. A resistência que sentimos diante das adversidades muitas vezes vem de nossa insistência em impor nossa vontade sobre o fluir natural da vida. Queremos que tudo aconteça em nosso tempo, de acordo com nosso planejamento, seguindo nosso roteiro meticulosamente elaborado. E quando a vida apresenta seus próprios planos, nos rebelamos, nos desesperamos, nos fechamos. No entanto, esta resistência apenas amplifica nosso sofrimento sem alterar a realidade. Como disse o filósofo, o que resiste, persiste. Quanto mais lutamos contra aquilo que simplesmente é, mais energia desperdiçamos, mais nos distanciamos de nossa paz interior, mais turvamos nossa capacidade de discernir o próximo passo. A aceitação, por outro lado, não é resignação passiva. Não é desistir de sonhos ou aceitar injustiças. É, antes, um reconhecimento lúcido da realidade presente, que nos permite responder com sabedoria em vez de reagir com desespero. É criar espaço interior para que a criatividade possa emergir, para que novas possibilidades possam ser vislumbradas. Pense em como a água responde aos obstáculos em seu caminho. Ela não se lança repetidamente contra a pedra, tentando quebrá-la pela força. Tampouco desiste de seu destino natural rumo ao oceano. Em vez disso, a água aceita a presença da pedra e, com paciência e persistência suave, encontra novos caminhos ao redor dela. Com o tempo, até mesmo a mais dura rocha é moldada pela gentil persistência da água. Esta é a resiliência que nasce da aceitação. Não a resiliência rígida que insiste em bater na mesma porta fechada, mas a resiliência fluida que reconhece quando é hora de buscar outra entrada, outro caminho, outra possibilidade. Os períodos de espera em nossas vidas, aqueles desertos aparentemente áridos, onde nada parece acontecer, onde nossas preces parecem cair no vazio, também têm seu propósito. É durante esses períodos que muitas vezes ocorre o trabalho interior mais profundo, como a semente que, enterrada na escuridão do solo, passa por transformações invisíveis antes de brotar à luz do sol. Também nós precisamos de períodos de incubação, de preparação invisível. Muitas vezes queremos o resultado final, sem passar pelo processo necessário para alcançá-lo. Queremos a colheita sem plantar as sementes. Queremos a força sem enfrentar o peso. Queremos a sabedoria sem atravessar a experiência. Mas a vida raramente funciona assim. Cada fase tem seu propósito específico no desenvolvimento de quem estamos nos tornando.
O desafio está em manter a fé durante esses períodos de aparente estagnação. Confiar que, abaixo da superfície, um trabalho essencial está sendo realizado. É reconhecer que o tempo da vida raramente corresponde ao tempo de nossos desejos imediatos, mas opera em uma escala maior, mais sábia, mais abrangente. Quando aprendemos a honrar esses tempos de preparação, de espera, de aparente vazio, começamos a perceber que eles não são punições ou sinais de fracasso, são presentes disfarçados, oportunidades de aprofundamento, convites para desenvolver raízes mais fortes antes que sejamos chamados a crescer em direção ao céu. O que acontece então quando começamos a viver a partir deste lugar de autenticidade e confiança? Quando deixamos de lado a necessidade de controlar cada aspecto de nossas vidas e permitimos que algo maior flua através de nós. Uma transformação sutil, mas profunda, começa a se manifestar. Primeiro, notamos as sincronicidades, aqueles momentos aparentemente coincidentes que parecem orquestrados por uma inteligência maior. O livro que cai aberto exatamente na página que contém a resposta que buscávamos. O encontro casual com alguém que oferece exatamente a oportunidade que necessitávamos. A ideia que surge no momento perfeito, como se tivesse estado esperando pacientemente pelo instante exato para se revelar. Estas sincronicidades não são meras coincidências, são sinais de que estamos navegando em alinhamento com nossa natureza mais verdadeira. São confirmações de que, quando nos movemos em harmonia com nossa essência, o universo responde em uma dança de colaboração mútua. Não é que o mundo esteja conspirando para realizar todos os nossos desejos. É que, ao nos alinharmos com nossa verdade, nos tornamos capazes de reconhecer e receber o que sempre esteve disponível, mas que nossa visão limitada não conseguia perceber. Outro sinal desta transformação é a clareza que emerge naturalmente. Quando vivemos em desalinhamento, nossas decisões são frequentemente turvas, confusas, carregadas de dúvidas e ansiedades. Nos sentimos constantemente divididos, puxados em múltiplas direções. Mas quando nos conectamos com nossa verdade interior, surge uma clareza quase magnética. Sabemos, com uma certeza que transcende a lógica racional, qual caminho seguir, qual opção escolher, qual porta abrir. Esta clareza não significa ausência de desafios ou garantia de resultados específicos. Significa, antes, uma capacidade renovada de discernir entre o que nos serve e o que nos drena, entre o que nos eleva e o que nos diminui, entre o que ressoa com nossa verdade e o que pertence a uma narrativa alheia. Há também uma profunda paz interior que começa a se estabelecer. Não é uma paz baseada na ausência de problemas ou na concretização de todos os desejos. É uma paz que emerge do reconhecimento de que não precisamos mais provar nosso valor através de conquistas externas. É a paz de habitar plenamente nossa própria vida, em vez de viver em função das expectativas alheias ou de ideais impossíveis de perfeição. Esta paz nos liberta do constante ciclo de comparação que tanto nos aprisiona. Deixamos de medir nosso progresso em relação aos outros e começamos a honrar nossa jornada única, com seu ritmo próprio, seus desafios particulares, seus dons específicos. Compreendemos que não há um roteiro universal para o sucesso ou para a felicidade. Há apenas o caminho que ressoa com nossa verdade individual. Talvez o aspecto mais transformador desta jornada seja a liberdade que encontramos ao soltar as rédeas do controle. Paradoxalmente, quanto mais tentamos controlar a vida, mais ansiosos e inseguros nos tornamos. O controle é uma ilusão que nos promete segurança, mas entrega apenas tensão constante. Quando aprendemos a soltar, a confiar, a fluir com a corrente da vida, em vez de lutar contra ela, descobrimos uma liberdade que nenhuma conquista externa poderia proporcionar.
Esta liberdade se manifesta como uma abertura crescente para a vida tal como ela se apresenta. Não mais filtrada através das lentes de nossas expectativas rígidas, a realidade se revela mais rica, mais nuançada, mais surpreendente do que jamais imaginamos. Aprendemos a receber o presente, não apenas os momentos agradáveis e confortáveis, mas também os desafiadores e transformadores. E assim, gradualmente, nossa relação com o próprio desejo se transforma. Não deixamos de desejar. O desejo é parte integrante da experiência humana. Mas nossos desejos se tornam mais claros, mais alinhados, mais ancorados em nossa verdade essencial do que em carências ou medos. Desejamos a partir da plenitude, não da falta, a partir da clareza, não da confusão, a partir do amor, não do medo. Quando isso acontece, começamos a perceber que aquilo que é verdadeiramente nosso encontra seu caminho até nós com uma naturalidade surpreendente. Não por magia ou manifestação passiva, mas porque nos tornamos receptivos à abundância que sempre esteve presente. Como antenas finalmente sintonizadas na frequência correta, captamos as oportunidades, relacionamentos e experiências que ressoam com quem realmente somos. Para compreender plenamente esta jornada de alinhamento, precisamos examinar a diferença fundamental entre os desejos nascidos do ego e aqueles que emergem de nosso propósito mais profundo. O ego, aquela parte de nós condicionada pelas expectativas sociais, pelo medo da rejeição, pela busca de aprovação, gera desejos que frequentemente nos deixam exaustos e insatisfeitos, mesmo quando realizados. São os desejos que nos fazem perseguir status, acumulação, validação externa. Não porque estas coisas ressoam com nossa verdade essencial, mas porque aprendemos que elas nos conferem valor aos olhos dos outros. O ego está sempre comparando, sempre competindo, sempre temeroso de não ser suficiente, e assim, seus desejos carregam uma qualidade de urgência ansiosa, de carência perpétua, que nenhuma conquista consegue preencher completamente. O propósito, por outro lado, emerge de um lugar muito mais profundo em nosso ser. Não é algo que inventamos ou escolhemos intelectualmente, mas algo que descobrimos, que reconhecemos, que permitimos se revelar. O propósito está intimamente conectado com nossos dons naturais, com o que nos faz perder a noção do tempo quando o estamos fazendo, com o que nos faz sentir simultaneamente desafiados e profundamente vivos. Quando vivemos alinhados com nosso propósito, os desejos que surgem têm uma qualidade diferente. Eles não vêm acompanhados de ansiedade ou urgência desesperada, mas de uma certeza tranquila, de um chamado persistente que não exige realização imediata. São desejos que nos pedem para crescer, para nos expandir além de nossos limites conhecidos, para oferecer nossa contribuição única ao mundo. É interessante notar que, muitas vezes, o que o propósito nos pede não é o que inicialmente imaginávamos desejar. Talvez você tenha perseguido riqueza material apenas para descobrir que seu verdadeiro chamado está na simplicidade e no serviço. Talvez tenha buscado fama apenas para perceber que sua alma anseia por conexões profundas, com poucos, não por admiração superficial de muitos. Talvez tenha se esforçado para conquistar uma posição específica apenas para reconhecer que sua verdadeira contribuição está em um campo completamente diferente. Esta aparente contradição entre o que pensávamos querer e o que nossa alma realmente anseia é parte natural do processo de autodescoberta. Não é um sinal de fracasso ou confusão, mas um convite para uma compreensão mais profunda de quem realmente somos. É como se a vida estivesse constantemente nos redirecionando para nosso verdadeiro norte, mesmo quando insistimos em seguir outros mapas.
Quando começamos a viver a partir deste alinhamento com nosso propósito, uma qualidade de autenticidade permeia tudo o que fazemos. Não estamos mais tentando impressionar, conquistar ou provar. Estamos simplesmente expressando quem somos em nossa verdade mais essencial. E esta expressão autêntica tem uma ressonância que transcende o visível, que toca os outros de maneiras que não podemos medir ou controlar. Há uma história sobre um músico de rua que tocava violino no metrô de uma grande cidade. Durante sua apresentação, apenas algumas pessoas pararam para escutar, lançando algumas moedas em seu estojo aberto. O que elas não sabiam era que o músico era, na verdade, um dos maiores violinistas do mundo, tocando em um instrumento de valor inestimável. Dias antes, ele havia lotado um teatro onde os ingressos custavam centenas de dólares. Esta história ilustra algo profundo sobre como navegamos pelo mundo. Muitas vezes, não reconhecemos o valor do que está diante de nós porque estamos condicionados a julgar a aparência externa, o contexto, o status visível. Da mesma forma, muitas vezes não reconhecemos o valor de nossos próprios dons porque não vêm embalados no pacote que esperávamos. Seu propósito pode não se apresentar como um grande chamado dramático ou uma carreira de prestígio. Pode vir como um sussurro suave, como uma satisfação profunda em atividades que outros consideram mundanas, como uma capacidade de trazer beleza ou cura para situações cotidianas. O propósito não se mede pela visibilidade externa ou pelo reconhecimento social, mas pela ressonância interna, pela sensação de estar exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. Esta compreensão nos liberta da tirania das expectativas, tanto nossas quanto dos outros. Não precisamos mais moldar nossas vidas de acordo com definições estreitas de sucesso ou realização. Podemos abraçar a particularidade de nossa jornada, reconhecendo que o que parece um desvio ou atraso pode ser, na verdade, o caminho exato que precisamos seguir. Existe uma sabedoria antiga que diz: quando o fruto está maduro, ele cai por si mesmo. Da mesma forma, quando estamos alinhados com o nosso propósito, as coisas têm uma maneira de se desdobrar com uma naturalidade que desafia nossa tendência ao controle e à força. Isto não significa ausência de esforço ou dedicação. Significa, antes, um tipo diferente de esforço, nascido não da luta ansiosa, mas de um compromisso amoroso com nossa verdade essencial. É como a diferença entre remar contra a corrente e navegar com vento favorável. Em ambos os casos, há trabalho envolvido, mas a qualidade da experiência e o resultado são profundamente diferentes. Quando navegamos em alinhamento com nosso propósito, sentimos uma espécie de apoio invisível, como se a própria vida conspirasse a nosso favor. Não porque somos especiais ou merecedores, mas porque estamos em harmonia com o fluxo natural da existência. Voltemos então àquela verdade simples, mas profundamente transformadora. O que é verdadeiramente seu encontrará seu caminho até você quando você viver em autenticidade. Não é uma promessa de que todos os seus desejos serão realizados exatamente como você os imagina. É um convite para uma forma mais profunda de viver, onde a própria jornada se torna tão significativa quanto o destino. Esta verdade nos pede para redefinir nossa compreensão de sucesso. Talvez o verdadeiro sucesso não seja acumular mais, conquistar mais, alcançar mais. Talvez seja alinhar-se mais completamente com quem realmente somos, expressar mais plenamente nossos dons únicos, viver mais autenticamente cada momento que nos é dado. Quando abraçamos esta perspectiva, os aparentes fracassos e desvios em nossa jornada ganham um novo significado. Aquela porta fechada que tanto nos magoou pode ter sido o redirecionamento necessário para encontrarmos o caminho que verdadeiramente nos pertence. Aquele relacionamento que terminou dolorosamente
pode ter sido a preparação essencial para uma conexão mais alinhada com nossa verdade. Aquele sonho que não se realizou pode ter sido o catalisador para descobrirmos um propósito mais autêntico. Não se trata de negar a dor dessas experiências ou de atribuir-lhes um propósito simplista. Trata-se de reconhecer que nossa jornada é mais complexa, mais rica e mais sabiamente orquestrada do que nossa visão limitada consegue perceber. Trata-se de desenvolver uma confiança mais profunda no processo da vida, mesmo, e talvez especialmente, quando esse processo nos leva por caminhos inesperados. Imagine uma semente de árvore que, carregada pelo vento, pousa em um terreno aparentemente inóspito. Ela não questiona sua localização, não resiste às condições que encontra. Simplesmente começa o trabalho de enraizar-se, de expandir-se, de crescer em direção à luz. Com o tempo, essa árvore não apenas sobrevive, mas prospera, transformando o próprio solo ao seu redor, oferecendo sombra e abrigo para inúmeras outras formas de vida. Da mesma forma, quando nos permitimos ser plantados exatamente onde estamos, não onde pensamos que deveríamos estar, não onde os outros esperam que estejamos, algo milagroso começa a acontecer. Transformamos não apenas nossa própria experiência, mas o próprio ambiente ao nosso redor. Nossa autenticidade convida os outros a encontrarem a sua. Nossa coragem em viver nossa verdade inspira outros a fazerem o mesmo. Este é talvez o aspecto mais belo desta jornada. Ao buscarmos nosso próprio alinhamento, contribuímos para um mundo mais autêntico, mais compassivo, mais consciente. Não é um ato de egoísmo, mas de generosidade profunda. Pois quando cada um de nós vive em harmonia com sua essência única, o todo se torna mais rico, mais diverso, mais vibrante. O convite, portanto, é para soltar as expectativas rígidas sobre como sua vida deveria se desenrolar, soltar a necessidade de controlar cada resultado, soltar os padrões de comparação que apenas geram sofrimento. E, ao mesmo tempo, é um convite para confiar. Confiar na sabedoria que se move através de sua vida. Confiar na autenticidade de seus desejos mais profundos. Confiar que o que é verdadeiramente seu não pode ser perdido. Não é um caminho fácil. Exige coragem para desafiar as narrativas dominantes sobre sucesso e valor. Exige vulnerabilidade para reconhecer e expressar sua verdade essencial. Exige paciência para permitir que seu caminho único se revele no tempo que lhe é próprio. Mas é um caminho que leva a uma forma de viver mais plena, mais alinhada, mais verdadeira. E assim, enquanto você continua sua jornada, lembre-se, talvez a pergunta não seja como posso conseguir tudo o que desejo, mas como posso me tornar tão autenticamente eu mesmo que reconheça e receba o que verdadeiramente me pertence? Talvez o segredo não esteja em perseguir incansavelmente, mas em cultivar pacientemente o solo fértil de sua própria autenticidade, confiando que no tempo certo as sementes de seus desejos mais verdadeiros florescerão naturalmente. Pois no final, a promessa permanece. O que é verdadeiramente seu encontrará seu caminho até você. Não como uma recompensa por sua perfeição, não como um prêmio por seu esforço, mas como o reconhecimento natural de uma ressonância perfeita entre quem você é em sua essência mais profunda e o que a vida generosamente oferece quando você tem a coragem de simplesmente ser.